dia. Bom dia, gente. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Todos bem-vindos. Luciano. Bom dia, meu amor. Olá. Vocês poderiam ir me ajudando? Ver se o som tá legal. Se Serina, bom dia. Se o som tá legal, se a imagem tá boa. Pra gente ir logo fazendo nossos ajustes. Bom dia, Maísa, Rejane, Grace, Dayana. Bom dia. Você que é linda, Serina. Rômulo, Priscila, que bom que vocês estão vindo. Som e imagem tão bons, né, Rejane? Obrigada. Tá achando um pouco baixo? Minha voz ou a música de fundo? A minha voz ou o som da música? Colocar o fone de ouvido, né? Deixa eu ver. Eu acho que é porque tá longe o... E agora? Estão me escutando direitinho? Mas eu vou pegar o fone. Se vocês acharem que ainda tá baixo, o que vocês estão achando? Tá perfeito. Priscila, obrigada. Melhorou, Maísa? Está bom, né? Pronto, acho que é porque o celular estava distante da minha imagem. E aí... Obrigada, Serina. Que bom. Agora tá melhor, né, o áudio. Obrigada, Mário. Obrigada, mamãe. Rosângela, minha mãe, tá aqui com a gente. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Acho que já deu o nosso tempinho. Bom dia, Dezinha, Alexandre. Vou só mudar bem aqui a música, que eu queria colocar uma música aqui pra gente. Tinha colocado a oração de São Francisco instrumental, que ela é linda, mas como ela dura pouco tempo, então eu vou colocar uma outra aqui. Mas se tiver alto, também vocês me avisam, tá bom? Bom dia, Murilo. Tudo bom? Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Carol. Bom dia, Grace. Sou trabalhadora voluntária do Lex. E hoje a gente vai dar início a mais uma manhã de evangelho. Um evangelho no lar. Um momento que a gente vai trazer luz, amor para o nosso ambiente, para a nossa casa, lugar. As nossas moradas, por enquanto, são essas. Então a gente precisa cuidar delas direitinho também, né? Quem quiser pode colocar uma água pra gente colocar do lado. A espiritualidade vai magnetizar a água. Bom dia, Nalva. Bom dia, Dani. E a gente já podia fazer nossa oração inicial, né? Pra gente depois ter mais um tempinho. E aí a gente vai ter mais um tempinho para conversar depois da reflexão, né, do evangelho de hoje. Ok, Lucas. Pois vamos lá. Quem quiser fechar os olhos, né, para ajudar na concentração, na sintonia com a espiritualidade que está ao nosso redor. Meu Deus Todo-Poderoso, Deus de infinita bondade, sabedoria, misericórdia e justiça.
Em teu nome, em nome de nosso amado Mestre Jesus, em nome de Maria Santíssima, de todos os espíritos de luz que nos cercam, que nos envolvem, convido, todos nós convidamos para adentrar em nossos lares, para que nos visitem, estejam aqui nesse momento ao nosso lado. Como Jesus disse, paz seja nessa casa, que Ele entre e esteja aqui conosco, nos abençoando, nos envolvendo com muita luz e amor. E peço aos bons espíritos que nos ajudem a entrar em sintonia com as energias vindas do mais alto, que a gente nesse momento possa sentir Jesus em nosso coração. Peço aos bons espíritos também que me ajudem a fazer uma exposição clara e simples, mas que toque o coração de cada um. Que nosso dia se renove com energias boas a partir desse momento. Graças a Deus. Que assim seja. Minha irmã Luciana, Ricardo, meu cunhado. Bom dia a todos, Carla, professor Berlardo. Sejam todos bem-vindos, viu? Então eu vou dar início agora à leitura do Evangelho. E aí a gente, em seguida, faz a nossa reflexão. Capítulo 6, o Cristo Consolador, jugo leve. A gente vai fazer a leitura dos dois primeiros itens, 1 e 2. A gente vai fazer a abertura do capítulo hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Bem, hoje a gente vai dar início ao capítulo 6, né? O Cristo Consolador, jugo leve. Sempre que eu gosto de fazer a abertura dos capítulos, porque logo no início vem citações de frases ditas por Jesus naquele momento, né? Os apóstolos tentaram, cada um do seu jeito, registrar frases que Jesus pronunciou em determinadas circunstâncias que eles vivenciaram, né? E sempre que então eu leio o Evangelho, eu busco entrar naquela atmosfera, naquele ambiente onde Jesus pronunciou aquelas palavras. Eu crio todo aquele cenário, né? A gente vê essas citações de frases ditas por ele, então eu tento me transportar para aquele momento e imaginar Jesus falando. Fico imaginando a fisionomia dele,
o olhar dele. E assim eu tento sentir a presença dele, né? Eu tento me colocar naquele momento, no meio daquela multidão de pessoas cercando ele e sentindo o clima, né, do ambiente com ele perto, né? Porque tudo que Jesus falava, todos os seus gestos, sua expressão facial, sua expressão corporal, tudo que ele fazia tinha um sentido, né? Nada era por acaso, porque tudo ele sabia que serviria de modelo para a gente. Então, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus diz, vinde a mim. Como a Serina está dizendo, viver o momento da experiência na qual foram gerados os fatos. Realmente arrepia a gente quando a gente consegue fazer isso. Né? Sempre que a gente lê livros, né, a gente vê os livros do Emmanuel, principalmente aos que eu sinto que ele... Mas tem outros autores também que fazem essa descrição bem detalhada, né, daquele momento em que Jesus esteve. E isso ajuda a nos transportar, né? Criar aquele cenário todo. E então a gente sente mesmo como se a gente estivesse lá, vivendo aquele momento, sabendo que tudo aquilo ali aconteceu. E imaginar você ali perto de Jesus, olhando para ele, ouvindo os passos dele, tocando o chão, né? Os gestos dele. Isso emociona a gente. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, vocês já pararam para pensar como seria, então, o semblante dele falando, vinde a mim, os gestos dele, o tom de voz dele falando, vinde a mim, como seria? Ele simplesmente disse, vinde a mim, e no entanto, às vezes é tão difícil a gente ir, né, até ele. Eu falo difícil porque nós, às vezes, complicamos demais. Nós mesmos dificultamos as coisas. Ele está ali chamando a gente, mas a gente teima, a gente se distrai com outras coisas, a gente reclama, a gente se queixa, chora, a gente se isola mesmo e cria, assim, grades resistentes, nos distanciando dele, a gente acaba se aprisionando. Agora, se você quiser conviver com Jesus, você tem que atender a esse chamado dele. Em seguida, Jesus diz, tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei o repouso de vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que seria jugo? Jugo é aquela peça de madeira. Eu acho que vocês já ouviram muito, já procuraram até saber direitinho. Porque esse jugo é uma peça de madeira, ela era utilizada para colocar sobre animais de grande porte. Geralmente eram 2 animais, 2 bois, digamos assim. E esse jugo deixavam eles unidos. Eles tinham que andar numa determinada direção para arar a terra, né? Tinha um equipamento atrás e arava-se a terra. Esse apetrecho, ele serve para que os animais andassem juntos numa mesma direção. Então, mais uma vez, Jesus utilizou fatos, né, do cotidiano da época, coisas que as pessoas já tinham familiaridade, conheciam bem, para fazer uma analogia, né, uma comparação da mensagem de Jesus e buscar entender, de acordo com os fatos do seu cotidiano, o que é que Jesus estava de fato querendo transmitir, né? O que estava por trás daquela mensagem. André Cavalcante diz, deixar as coisas do mundo, crer e viver na certeza que o reino dele não é daqui, é uma tarefa árdua a se aprender. É verdade. A gente se distrai tanto com o nosso mundo material, né? E
e a gente esquece dessas muitas moradas, né? E se a gente buscar refletir um pouco nas coisas que nos cercam, nada é por acaso, e Jesus está nos coordenando, comandando tudo, supervisionando tudo, e esses ensinamentos dele é que nos colocam, né, na direção certa. Então, o jugo do Cristo é o conteúdo moral de sua lição. É isso que eu estava tentando dizer. O jugo, que é essa peça de madeira que nos coloca na direção certa, é a lei divina, né? Essa moral universal em todas as moradas, né? De Deus. É uma lei universal porque essa lei ela prevalece no universo inteiro, não é só aqui na Terra, em qualquer lugar que a gente se transporte, qualquer planeta do universo. Essa é a mesma lei, a lei do amor, da caridade, do perdão, humildade. É o remédio para as causas atuais das nossas aflições. Se a gente deseja diminuir no mínimo 70%, 80% do sofrimento da nossa vida, basta a gente evangelizar o nosso coração. Então o amor, a humildade, o perdão, eles libertam, né, a gente. Já o ódio, né, o rancor, a tristeza acaba algemando e adoecendo a gente. Então a gente já viu que jugo representa essa lei divina. E fardo, o fardo de Jesus, o que ele quis dizer com isso? O fardo de Jesus é um fardo dos nossos deveres. Quem cumpre o dever, ele acaba se libertando, fica em paz com a sua consciência, né? Quem aceita as aflições com resignação, né? Buscando entender que diante do desespero daquele fato pode tirar o nosso desequilíbrio, mas se a gente não parar para pensar aí, mas por que isso está acontecendo, né, com a gente? Preciso entender e buscar aprender, no mínimo, com aquela lição. E aceitar com humildade, né, com brandura essas aflições que nos chegam, do que nos revoltar. É melhor do que a gente se revoltar ou ficar de braços cruzados, né, se vitimizando. Isso só vai multiplicar as nossas aflições. Então ele nos convida, todos nós que estamos cansados, todos que sofremos, ele nos diz: eu vos aliviarei. Podemos assim então imaginar uma situação de frustração, algo que a gente sonhava muito que acontecesse, mas infelizmente não deu certo como a gente imaginava. Então a gente imagina Jesus se aproximando e ele dizendo: vem cá, meu irmão, deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu sei que as coisas não aconteceram bem do jeito que você queria, mas será que era mesmo o melhor para você? Daí a gente já reflete. Então a gente pode imaginar também quando a gente se lamenta porque está sofrendo foi acometido por uma doença grave, digamos assim. Então ele vem e diz: eu sei, meu irmão, que você está doente, eu vejo todos os dias a sua dor, mas e por que não você? Por que não? Por que tinha que ser aquele irmão que está ali do seu lado? Se você está sofrendo dessa doença, é porque Deus sabe que você tem forças para enfrentar. É porque talvez seu corpo esteja precisando expurgar alguma impureza, ou mesmo por uma prova que você escolheu suportar e servir de exemplo aqui, de resignação para as pessoas ao seu redor. Então, a gente também pode imaginar situações em que a gente sofre por ofensas vindas de alguém. Aí Jesus, mais uma vez, se aproxima e diz: eu estou entendendo a sua desilusão, alguém lhe decepcionou profundamente.
mas perdoe, ame. Essa parte de perdoar e amar é algo que a gente tem que pensar de forma mais séria. Se você odeia alguém, isso vai lhe aprisionar a ela. Se você quer ficar com uma pessoa 24 horas, né, e eternamente aí de um tempo indefinido, aí em várias encarnações até, basta você odiar ela. Odeia aquela pessoa, você vai ficar preso a ela, ainda que seja em pensamento, você vai estar ligado a ela. Agora, se você amar liberta, né? Amar, deixa aí, seja feliz e vive em paz. A gente traz um alívio, né? É uma carga que se tira de cima da gente. Então, ainda sobre essa questão de jugo e fardo, vocês se lembram daquela passagem da mulher que sangrava, que ela no meio da multidão, tinha um monte de gente cercando Jesus, todos querendo tocar Jesus, falar com ele, e ela não conseguia se aproximar no chão, até que de repente ele passou e ela conseguiu tocar na vestimenta dele. E ele disse, de repente, alguém me tocou, né? Porque de mim saíram virtudes. Essa mulher, ela carregava o seu jugo, ela tinha o seu fardo, mas ela tocou Jesus. Será que ela tocou apenas fisicamente? Não, né? E o seu desejo sincero, sua fé verdadeiramente sentida, dirigida a ele naquele momento, fez desprender de Jesus energias de cura. Então aí eu pergunto para vocês, mais uma vez, eu havia perguntado se antes vocês já tinham imaginado ouvir, ver Jesus, né? E agora eu pergunto para vocês, vocês já conseguiram se imaginar tocando Jesus? Ou ao menos assim, pensado como seria tocar Jesus, porque ele esteve aqui, né? Encarnado. No presente momento ele continua com a gente espiritualmente, né? A energia dele está por toda parte, né, do nosso planeta. Mas ele, quando esteve aqui, você se imaginaria tocando Jesus? Porque todos nós somos capazes, né, de tocá-lo. Devemos, inclusive, dar graças a Deus a esses conflitos, né, ao jugo e ao fardo, porque são eles, nesse tormento todo, que tocam o nosso coração. Eu não sei vocês, mas isso já aconteceu comigo. Nos momentos assim mais difíceis, eu me recordo de um especialmente, em que foi um momento muito complicado na minha vida, e eu senti que no momento em que me recolhi em prece, em oração, é como se a força da minha oração tomasse uma proporção assim, nunca senti tão forte dentro de mim. Então, no momento daquela maior agonia, é que nossas orações tomam uma força inexplicável e chegam mesmo a tocar Jesus, né? Às vezes as nossas orações, elas não passam aqui do teto da nossa casa. Mas quando a nossa prece é com amor, com toda a energia que a gente tem dentro da gente, com sinceridade, ela se expande e chegam a tocar Jesus e todas as esferas celestiais, digamos assim. E então nossos conflitos, eles podem ser no ambiente doméstico, ele pode ser no trabalho, ou pode ser no nosso mundo íntimo, seja onde for, tá tudo certo. Tudo aconteceu e acontece como deveria acontecer. Nós nascemos no país certo, na cidade certa,
na família certa, estamos ao lado das pessoas certas, com aqueles defeitinhos que foram feitos na medida para a gente trabalhar em nós as nossas imperfeições. Então, a convivência com aquele parente intolerante ou com aquele chefe irritante já foi planejado direitinho para fazer exercitar na gente a paciência, a indulgência, a benevolência. Então, o jugo é a lei divina, essa lei moral que nos coloca na direção certa. O fardo é a nossa cruz, o nosso dever de carregá-lo obedecendo essas leis de Deus. Uma vez eu escutei uma história, foi contada pelo Ricardo naquelas pílulas do Evangelho. Tem tempo que eu escutei essa historinha, mas eu achei ela super, super interessante e ela tem um significado bem legal e apropriado ao que a gente está falando hoje. Então ele disse que um homem, ele recebeu uma tarefa, ele tinha que carregar uma cruz da onde ele estava até um determinado local. E ele, se ele conseguisse carregar essa cruz até o final, ele receberia uma recompensa, né? Então ele aceitou e seguiu. No caminho, ele carregando a cruz nos ombros, né, começou a sentir o peso dela. Estava muito difícil. Então, no meio do caminho, a cruz bateu num obstáculo, numa pedra, digamos assim, que arrancou uma lasca dessa cruz, deixando a cruz um pouquinho mais, ligeiramente mais leve, né? Um pouquinho menos pesada. Então, o homem logo percebeu isso, né? E daí ele mesmo foi retirando, né, os pedacinhos a partir do momento que ele sentia, tá pesado, tá difícil. Vou tirar aqui um pedacinho dessa cruz e para eu seguir minha jornada. E ele foi fazendo isso, né? Diminuindo o peso dela sobre as costas, o peso da cruz sobre as costas dele. Foi fazendo isso até que ele chegou no destino e ele se deparou com um abismo. Chegou ao final da jornada dele e se deparou com um abismo. Ele, do outro lado desse abismo, ele via um lugar lindo, né? Uma vegetação colorida, várias pessoas sorrindo, felizes, chamando por ele. O que ele deveria fazer para ele conseguir chegar do outro lado, para atravessar aquele abismo? Ele deveria usar a cruz como ponte, né, para ir para o outro lado, que era, no caso, a recompensa dele, né, digamos, o paraíso, né? Ele, afinal, havia chegado ao destino dele. Porém, o que foi que ele fez? A gente viu que no meio do caminho ele foi tirando pedacinhos da cruz, né? Ele trapaceou, buscando tirar o peso da cruz dele de forma indevida. E de tanta lasquinha que ele ia indevidamente retirando da cruz, acabou que restou só um pedacinho dela. E a primeira vez quando a lasca da cruz foi retirada por ajuda divina, foi Deus dando aquela aliviada, porque Deus é benevolente demais diante dos nossos erros do passado. Então, a partir do momento em que ele procurou dar aquele jeitinho que, desrespeitando a lei de Deus, uma lei tão leve e tão suave, lei do amor, a lei da caridade, a lei do perdão, né? Então ele acabou que abriu mão dessa recompensa, né? Não conseguiu ir para o outro lado. Então, bem-aventurados aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentam nos ombros, ainda mesmo que muito doloridos, a bendita carga das nossas obrigações. E é isso, gente. Deixa eu olhar aqui os comentários de vocês. A Serina diz: Jesus está sempre ao nosso lado.
Nós é que criamos esse pensamento de distanciamento. Basta silenciar para o externo e ouvir o interior que ele está lá. Ele fala com a gente o tempo todo, mas o barulho que a gente faz em nossa mente é tão alto que a gente não escuta. Se a gente silenciar um pouquinho, aquietar o nosso coração, a gente escuta ele sim. A oração não é só uma coisa qualquer, e sim, com ela conversamos com Deus, conversamos. É um encontro que a gente faz com Ele. Maísa diz, é engraçado pensar nisso, porque às vezes não nos sentimos merecedores, como se Jesus fosse inalcançável por causa da nossa imperfeição. Muitas vezes não nos sentimos merecedores. Às vezes a gente acha que é algo assim inatingível, mas a gente não pode medir a visão de Jesus em relação a nós. A gente não pode medir como se fosse o contrário, como se fosse a gente, né? É algo inexplicável o amor dele, é algo assim que constrange mesmo a gente, porque a gente ainda não alcançou, né, o entendimento desse amor. Mas ele nos ama tanto, é um amor tão grande que não existe esse obstáculo. Ele não cria esse obstáculo para vir ao nosso encontro, é a gente que coloca isso, né? Então é isso mesmo. A Nádia estava precisando ouvir isso, Carol. É bom a gente de vez em quando, tem momentos, né? Nem todos os dias a gente está bem, tem altos e baixos, e quando a gente se reserva um pouquinho do nosso tempo para pensar e refletir, renova as nossas forças quando a gente lembra dele, que ele está aqui do nosso lado, está tudo certo. Jesus ele cuida da gente individualmente, cada um de nós. André adora essa passagem. A Márcia, oi Márcia, minha amiga querida. Rejane, obrigada. Dezinha, temos que aceitar aprovações que recebemos, mas as provações servem para nos fortalecer e com isso chegamos mais perto do caminho de Deus. Duda, um beijo lindo. É você, meu bem. Então, gente, é isso. A gente já está chegando aqui no nosso tempo. Aliás, já passamos, meu Deus. Já passamos aqui do nosso tempo. Eu vou fazer a nossa prece final, né? Agradeço muito a presença, a companhia de vocês para mim. É uma gratidão imensa. Agradeço muito a Deus por esse momento. Que Ele abençoe a todos. Mestre Jesus, Deus de infinita bondade, nossos anjos guardiães, espíritos protetores que estão ao nosso lado nesse momento. Gratidão por nos visitarem e por nos ajudar a elevar nossas vibrações, nossas energias. São essas energias que afastam todas as sombras que nos cercam. Nossa casa se enche de luz. Tudo é luz, amor e harmonia. Que o nosso dia permaneça com essas energias de amor, que se estenda aos nossos familiares, por onde a gente andar, que as pessoas que nos cercam sintam essas energias de amor também. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por tua presença, por nos visitar e estar conosco. Que o Senhor, que Deus Todo-Poderoso e a espiritualidade permaneça conosco hoje e sempre, graças a Deus, e assim seja. Gente, obrigada pela companhia de todos vocês são maravilhosos. Foi muito bom dividir com vocês o momento do Evangelho de hoje. Um beijo, gratidão, tenham um bom dia, tá? Tchau. Gratidão.